Para isso, nosso colunista Ricardo Meira. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Tudo bem. Nossa lista extensa, assim como... eu adorei, quer ver? Ó? Assim como a reforma nunca acaba no prazo, nosso assunto também de reforma nunca acaba no prazo. A gente tinha separado uma coluna para falar sobre reforma. Não Exatamente. Adorei o trocadilho. Não deu tempo, a gente está aqui na segunda coluna. E essa que é uma das maiores reclamações ever. Rendeu esse papo de reforma. E tinha um amigo meu que estava ouvindo e falou, Bárbara... minha mulher estava grávida, faltava 5 meses para ela ter o filho. O moço falou, olha, a gente consegue entregar em 2 meses e meio. O filho nasceu, ficou na UTI e a bendita da obra não terminou. Ele ficou tão puto que ele expulsou a galera da casa dele. Ele mesmo colocou o rejunte lá que faltava na peça. Falou, não, eu vou terminar isso aqui. E por isso que é importante estar falando isso, né? Que é essa base, antes da reforma, o que você tem que fazer? A gente estava seguindo um checklist para você ouvinte que chegou agora. Exatamente desse passo a passo, só relembrando um pouquinho para quem não pegou e está fazendo reforma, né? Para quem não pegou esses primeiros dicas, né, que o Ricardo Meira deu, falando que é definir objetivos claros, estabelecer um orçamento realista, a escolha dos profissionais, assim, que a gente o que pode salvar sua vida, inclusive antes, assim, fazendo antes de você comprar, antes de reformar, antes de você escolher aquele apartamento, se possível, se puder, contratar um especialista, um profissional qualificado, pode te tirar de furadas, manter uma comunicação eficaz com esse profissional e ser flexível, assim, foi essas as dicas, né, Ricardo, que a gente deu inicialmente para preparar esse terreno. A gente colocou também, dando continuidade, né, essa conversa que a gente teve na semana passada, muita gente me procurou também perguntando, mas isso é uma coisa que eu já sei o que é, simples, no sentido de definir o que é que vai ser feito, não relacionado ao serviço. Não vai ter um projeto com planejamento, com especificação de material. O que eu posso fazer para não me sentir vendido, assim? Porque é muito comum a pessoa procurar diretamente o profissional que vai prestar o serviço, o pintor, o eletricista. E aí eu preciso confiar no que o profissional está me dizendo. Não considerando má fé, mas ele de boa fé determina o que vai ser feito, mas geralmente, quando esses assuntos são tratados diretamente com o profissional que faz a execução, ele coloca aquilo que ele está habituado a fazer, o que ele entende como certo e que nem sempre vai ser. E para diminuir essa insegurança, também é muito comum, menos do que devia, a contratação de um profissional, arquiteto ou engenheiro, para prestar essa assessoria nesse momento inicial. Então você acabou de comprar um apartamento e você quer simplesmente recuperar o piso de taco, quer pintar, já sabe qual é a cor, qual é a parede e precisa resolver a iluminação, e você já tem até uma planta de iluminação que foi feita pela loja, inclusive, que algumas delas têm profissionais. Sério? E tal. Olha, interessante. Lembrando que tem que ser feito por um profissional sempre, mesmo que seja da loja, né? E aí a pessoa me procura e diz, Ricardo, tá certo esse orçamento? Me ajuda? Como é que eu faço? Como é que eu comparo um orçamento com o outro? O que é LED? Aqui eu tenho que usar uma tinta, essa tinta mesmo, acrílica, ou pode ser uma tinta qualquer outra? Essa é a melhor marca? Esse é um trabalho que pode ser feito pelo profissional também. Aí o cliente me contrata e o meu trabalho é receber esses orçamentos, intermediar esse contato com as lojas, definir as informações para alinhá-las, para que a gente possa, inclusive, comparar. E aí orientar o cliente qual é a melhor contratação, qual é a melhor compra. O dinheiro economizado nesse processo e o tempo não gasto pela pessoa vale muito mais do que ele vai gastar com essa consultoria. Sempre deixando claro que é muito bom que seja combinado que o trabalho do profissional é pago pelo cliente. Uhum. Aí não envolve nenhum tipo de comissionamento da loja, que aí é um assunto até para um programa específico para a gente tratar. Não, e serve como um tira-teima, né? Eu falei que eu sou a maior... o Ricardo é o meu maior consultor aqui agora, porque a gente, você ouvinte, se for que nem eu, que não entende nada de obra e tá pegando uma reforma agora, exatamente, dá uma sensação de meu pai eterno, quem tá falando a verdade aqui? Porque primeiro, eu faço isso que ele falou, contratar às vezes mais de um profissional para fazer aquele mesmo serviço, até pra você ter diferentes orçamentos, não sair primeiro. E aí um falou, essa piscina aí... coloca partilha, tem que ser partilha. Aí chegou um outro depois e falou assim, a gente vai colocar partilha. Aí esse outro profissional, quê? Partilha nessa piscina? Essa piscina é de 1900, sei lá, bolinha. Se você colocar partilha aí, vai durar 3 meses, vai estourar tudo. A gente fala, meu Deus. E aí vem esse trabalho, né, de um arquiteto, de engenheiro, para ser um tira-teima, alguém que não vai fazer o serviço, ou seja, não tem interesse ali de vender uma coisa mais cara para você, para
elucidar você que também está nessas dúvidas e recebe informação contraditória de profissionais, falando, não, esse telhado está condenado, aí o outro, não, esse telhado está maravilhoso. Sei lá quem você vai acreditar, tem isso também. Continua a nossa lista, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Que estava na lista que o guia, que o Ricardo distribuiu pra gente, inclusive você ouvinte, se quiser, não ganhou na semana passada, o Ricardo Meira fez esse checklist muito legal para compartilhar com os ouvintes. É só mandar um WhatsApp pra gente, 981484631, que a gente manda para você, já tá engatilhado aqui. Aí tem organize a reforma por etapas. E essa organização por etapas, ela não precisa, nesse momento, já estar detalhadinha, porque até é difícil você saber quais etapas você vai seguir. Então, essa orientação também pode ser dada pelo profissional, mas você como cliente, aí você pode pensar, olha, a grana que a gente tem, acho que não vai dar para reformar a casa inteira. O que eu vou fazer primeiro? Que legal. Por onde eu começo? E aí, algumas orientações. Comece sempre pelo que é urgente, ou seja, aquilo que oferece risco, aquilo que tem urgência e que está comprometendo o uso do espaço, ou que pode comprometer a segurança e a estabilidade do local. E varia. Pode ser, o telhado está com infiltração, mas pode ser uma mancha de umidade na parede e eu tenho asma e eu preciso resolver primeiro isso. Tem um vazamento na cozinha, eu quero trocar o piso, quero trocar a parede, o revestimento, por onde eu começo? Então, geralmente, vá pelo urgente, aquilo que não pode esperar. Resolvida a urgência, você vai para aquilo que é importante. E é muito subjetivo o que é importante. Importante pode ser, é importante que caiba no meu orçamento. É importante que seja rápido. É importante porque é o lugar que eu mais fico na casa, eu quero que seja feito primeiro. Então, você vai definir os seus critérios do que é importante. E aí ajustar todo o planejamento de tempo, de grana, de contratação, com base nessa hierarquia. Existe uma sequência que aí não depende tanto do urgente e do importante, que é uma sequência técnica. Se você vai fazer uma reforma significativa com várias intervenções, e aí tem uma lógica. Por exemplo, você não vai pintar, depois vai ter que quebrar a parede. Pintar primeiro para mexer na hidráulica. Eu não vou colocar o piso novo para depois mexer no forro. Então tem uma sequência lógica aí, né, técnica que também precisa ser seguida. Mas em coisas mais pontuais, siga esse critério simples que é primeiro urgente, depois importante, defina o que é importante para você, que você já vai ter um norte bastante claro sobre o que fazer. Isso é super importante. A gente tá lá os loucos aqui, né? Os loucos eu e meu marido. A gente, então vamos contratar um pessoal para dar uma limpeza geral aqui, fazer não sei o que. Amor, vai dar uma limpeza geral, depois a gente vai tirar o telhado, vai quebrar aqui. Qual a lógica disso? A gente, é mesmo, né? Qual a lógica que a gente tá pensando em limpar um negócio para sujar tudo depois de novo? Exatamente. Coisas básicas, né? Que a gente, no calor da emoção, que a gente já quer ver arrumadinho, a gente quer ver arrumadinho para poder entrar. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Nessa sequência, inclusive, de o que interfere em qual coisa, coisas que geralmente são regras, né? Você resolve primeiro o que tem que demolir. Legal. Então, demole o que tem que demolir. E aí você vai de cima para baixo. No caso de uma casa, telhado, cobertura e tal. Resolveu o telhadinho? Vamos descendo agora. Paredes, demolições, construções. Aí tem que trocar piso? Aí troca piso. E antes, né? Instalações e etc. E acabamento, pintura, só no final. Pintura é a última coisa, né? Pintura e depois limpeza. Outra coisa legal que as pessoas não pensam na hora de reformar é planejar para onde você vai, ou se você vai ter que sair, ou onde vão ficar as coisas. Coisa básica, assim. O maior desespero do arquiteto, o pesadelo do arquiteto é a reforma de corpo presente. Né? É quando o cliente mora na reforma. Por quê? Porque ele não tem como ele ficar feliz. Ele vai ficar respirando poeira e pior, ele vai ficar olhando tudo a todo momento. E aí a angústia do cliente é transmitida para os profissionais. O pessoal de obra até não gosta muito. E não é para esconder o que está sendo feito, mas é para o cara ter a paz de trabalhar e deixar a coisa fluir. Meter no negócio. Mas vem cá, o que você está fazendo aí? Eu entendo, eu quando sou cliente também fico assim. Imagine você leva o teu carro na oficina e fica ali olhando o mecânico mexer até ficar pronto. Né? Mas às vezes não tem outra possibilidade da pessoa sair. E aí tem toda uma logística, né? Que cômodo fazer primeiro, qual vai gerar menos impacto. Uma coisa que o grande pesadelo, reforma de corpo presente de banheiro. Nossa. Aí você tem que ajudar a pessoa a resolver como ela vai tomar banho, assim, como ela vai usar o banheiro. Aí quando o apartamento, a casa, tem mais de um,
Ok. Quando tem um só, aí o melhor é se mudar mesmo, alugar, ir para casa de parente enquanto a coisa é feita, com o compromisso do prazo ser cumprido, evidentemente. É isso. Eu adorei isso, né? Então, prepare espaços de escape, que eu adorei isso, né? Assim, que é essa área que esteja livre da bagunça, da reforma, para você até poder mover os móveis, mover também, né? Ir, Mesmo se não estiver morando lá, né? Você precisa... Às vezes tem alguma coisa lá, um móvel, algum parangolé lá, que você tem que ficar mudando para aquele negócio não ficar cheiro de pó. Morri de rir da Dani Estevam, nossa colunista, que vem depois do Ricardo, ela tava ouvindo, ela falou, gente, eu achei pó, porque ela morou, que ela falou, não tinha alternativa, eu tinha que morar. Ela achou pó da parede que eles derrubaram lá, 2 anos depois, tinha uma caixa de pó de parede. Aquele troço entra em todas as frestas do universo. E também tem que é quando contratar, né? Assim, tem que contratar um arquiteto. A gente já falou isso várias vezes ao longo do programa, mas é esse profissional que vai garantir essa tranquilidade para você e tem conhecimento técnico. Né? É alguém para você confiar e alguém de quem você cobrar também. Porque aí é uma atribuição, um dever legal nosso de garantir que aquilo que foi contratado seja executado. Em condomínios, é muito importante, inclusive, que você olhe o que é exigido pelo condomínio antes da reforma se iniciar. Isso em prédio é muito comum, né? Fica muito óbvio. Uma das coisas que eu gostava de fazer quando eu executava a reforma é conversar com os vizinhos, né? Fazer aquele bem bolado ali, às vezes, olha, vai ter transtorno, tá aqui meu cartão, tá aqui o meu nome, qualquer problema, ligue para mim, estamos à disposição. Até para planejar o que fazer. Quando você é no apartamento e quer mudar o vaso sanitário de lugar, não é simples assim, porque você vai impactar o banheiro do vizinho de baixo. Então, já aconteceu comigo uma vez, a gente teve que reformar o banheiro de baixo do vizinho, o teto, porque ia precisar furar a laje, aí tem que ter um laudo, né, um projeto aí de reforço, eventualmente, quando necessário, para poder fazer. Normalmente, o síndico ele precisa autorizar você começar a obra, e ele que determina onde botar caçamba, onde deixar lá as caixas de cerâmica, de porcelanato, de argamassa, tem um local específico a ser destinado, a obra só pode começar mediante autorização, tem os horários de entrada e saída de gente, de material, que hora pode fazer barulho, que hora não pode, tudo isso tem que ser definido antes para evitar não só o transtorno seu, mas problemas com a vizinhança também, né? Então, combinado não é caro. Você falou de que é muito comum em condomínio vertical, mas os condomínios horizontais têm também, isso. Eu acho muito curioso. No condomínio que minha sogra e meu sogro compraram a casa deles lá em Vicente Pires, tem uns coqueiros, Palmeiras, sei lá que diabo que é aquilo, não tem muito bem não, mas acho que são uns coqueiros. Toda casa tem um bendito coqueiro. E tava lá na regra, você não pode derrubar o coqueiro, porque esse é o condomínio dos coqueiros. Tinha isso. E saber das legislações como um todo, quem vai cuidar de jardineiro. Eu chamei um especialista em poda lá para essa casa que a gente está reformando, e ele falou assim, vamos pensar em quais árvores suprimir, porque é uma floresta amazônica lá. E a gente ama isso, vai manter, mas algumas estão brigando aqui entre elas, só que tem que ter um cuidado, porque até para isso, para mudar esse ambiente dentro da sua casa, não é a sua casa. Tem o IBRAM, que tem as espécies, tem um nome técnico, espécies que não podem mexer de jeito nenhum. Tem um nome técnico, tá, pra gente, para isso. Desculpa a ignorância aqui, quem for do IBRAM ou quem souber dessa legislação, trabalhar com poda, paisagismo, são as espécies que eu não posso derrubar de jeito nenhum, só se Deus permitir, que assim, e tá tudo muito certo. Piqui. Pô, piqui dá um trabalho danado, negócio, uma árvore ancestral, típica do cerrado, demora não sei quanto tempo para ficar daquele tamanho. É um patrimônio nosso, você não pode derrubar piqui. Nós goianos agradecemos, inclusive, né? IP, né? O IP. Então tem várias plantas que mesmo se na sua casa você quer dar uma repaginada nesse espaço que você está comprando, está alugando, você não pode mexer de jeito nenhum sem ter uma justificativa, se ela está ameaçando alguma coisa. Então, por isso, saber dessa legislação, tanto de condomínios, horizontais também, mas da legislação do governo, das regras que o Ricardo falou, são para coisas que a gente nem imagina. Então, por isso que é muito legal. Eu nunca imaginei isso, quando o especialista lá em poda, que foi lá em casa que a gente chamou, que ele falou, eu falei, olha só, que interessante, quando você chama um profissional, você entende até dessas legislações que realmente não passa despercebido, né, para boa parte da população, pessoas que não trabalham especificamente com isso. Ricardo Meira, muito obrigada mais uma vez. Então, vou repetir, gente. Quem quiser o guia do Ricardo, é um checklist bem básico mesmo, bem práticozinho, só para você falar do check, 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 para começar a sua reforma aí sem peso na consciência. Só mandar um WhatsApp pra gente, 981484631. E lá, dúvidas também, né, Ricardo? Tem meus contatos, tem e-mail, tem WhatsApp, qualquer dúvida pode mencionar diretamente também. Fico à disposição. Fechou, valeu!